Na penumbra silenciosa da selva, uma criatura desliza sem ruído, sem pegadas, sem fôlego. Mas sua frieza pode fazer o coração de sua presa vacilar. A serpente, uma máquina de matar silenciosa. Ásia, América do Sul, África, terras de densas florestas tropicais, vastas pradarias pântanos, inundados ou desertos de areia, todos compartilham a mesma silhueta que ondula em silêncio. Uma espécie de invertebrados como riachos vivos, presente em quase todos os continentes, em todos os ambientes. Das cavernas profundas das selvas do Sudeste Asiático, às fendas de rocha áridas do Oriente Médio, dos pântanos da Amazônia ao deserto do Kalahari, seu rastro está sempre lá, mas raramente é detectado. A serpente, encarnação ancestral do instinto primitivo. Sem pernas, sem braços, sem orelhas, as serpentes estão entre os predadores mais bem-sucedidos que a natureza já criou. Numa floresta rala no sul da Índia, a luz do sol filtra-se através das copas das árvores como um holofote de palco. Uma cobra real, com seu corpo oliváceo listrado de pálidas faixas brancas, rasteja silenciosamente perto do chão. Ela me procura ratos. Ela não persegue pássaros. Ela está caçando outra serpente. Diante dela está outra serpente igualmente venenosa, mas menor e mais rápida. Sentindo sua aproximação, a outra serpente vira a cabeça ameaçadora. Mas, para a cobra real, esse aviso é como uma brisa suave roçando suas grossas escamas. Num piscar de olhos, o ataque é lançado como uma flecha. A cobra real se lança. Suas presas afundam profundamente no corpo do oponente. A outra serpente se contorce, se enrola, mas o veneno já começou a se espalhar. Em menos de 1 minuto, os músculos se paralisam. O corpo da vítima relaxa flácido como uma corda cortada. Não há necessidade de apertar, não há necessidade de atacar mais.
A cobra real desliza ao redor de sua presa, sonda-a, e então começa a engoli-la, começando pela cabeça. Suas mandíbulas se abrem como dobradiças vivas. As articulações deslizantes permitem que ela puxe a serpente pouco a pouco, um corpo engolindo o outro, como uma espiral mortal da natureza. Leva quase 15 minutos para que todo o corpo da serpente desapareça no longo corpo do predador. Um leve inchaço na barriga é o único sinal restante de que a batalha mortal acabou de terminar. No mundo das serpentes, não é a espécie com o veneno mais potente que se torna rei. É aquela que ousa matar e devorar os de sua própria espécie. De onde você está nos assistindo e qual a sua idade? Deixe um comentário para sabermos. Os olhos das serpentes nunca piscam porque não têm pálpebras. Uma camada transparente de escamas, chamada espetáculo, cobre a córnea, protegendo-a e tornando seu olhar mais inerte e aterrorizante. Ouvidos externos. Elas nem os necessitam. As serpentes percebem o mundo através das vibrações transmitidas por seu corpo, tão delicadas quanto o som de um toque. A língua bifurcada é constantemente estendida, não para saborear, mas para cheirar o ar. Envia moléculas de cheiro para o órgão de Jacobson, localizado no céu da boca, onde a informação química é processada com a precisão fria de uma máquina de matar. Algumas espécies, como as víboras de fosseta e as cobras reais, também podem sentir o calor graças a órgãos infravermelhos em cada lado da cabeça. Na escuridão total, elas caçam detectando os sinais de calor emitidos por roedores pássaros e sapos e atacam sem necessidade de luz. Sem as presas e garras de um leão ou a musculatura superior de um guepardo, as serpentes desenvolveram duas estratégias principais de sobrevivência, cada uma um degrau acima na cadeia alimentar. No mundo dos répteis, algumas criaturas escolhem evoluir para se tornarem mais fortes, mais rápidas ou maiores, mas outras seguem um caminho diferente, silencioso, preciso
e venenoso. Espécies como as cascavéis, as najas e as bungaros são mestras das armas biológicas. Suas presas ocas e afiadas estão conectadas a glândulas de veneno que contêm centenas de proteínas letais. Elas não precisam lutar muito ou perseguir. Uma única mordida é suficiente para injetar uma dose letal em seu oponente silenciosamente, mas de forma irreversível. A neurotoxina paralisa o sistema nervoso. A hemotoxina decompõe os vasos sanguíneos, fazendo o sangue vazar de cada capilar, como a água que escorre da raiz de uma árvore. A miotoxina dissolve o tecido muscular por dentro, fazendo a carne apodrecer, enquanto o coração continua a bater. Uma mordida de uma taipan do interior, a serpente mais venenosa do planeta, contém veneno suficiente para derrubar um búfalo adulto em apenas algumas dezenas de minutos. Para os animais menores, a morte chega num piscar de olhos sem luta ou gritos. No mundo das serpentes é apenas um lembrete e também uma sentença. Neste planeta quase não há um canto escondido onde uma serpente não tenha colocado um pé, ou melhor, seu corpo. Das dunas de areia escaldante do Saara às montanhas nevadas da Ásia Central, passando pelos pântanos da Amazônia e pelas densas florestas do Sudeste Asiático, as serpentes estão presentes como um código indelével de sobrevivência. Elas vivem em tocas de ratos-buracos, de árvores, raízes de rochas, cupinzeiros e até mesmo em casas. Onde há presa, há uma serpente. Onde há vida, há um par de olhos impassíveis, observando da escuridão. Anatomicamente, as serpentes são a personificação do minimalismo extremo, mas de uma eficiência surpreendente. Elas não têm patas, nem ouvidos externos, nem pálpebras, mas possuem um esqueleto composto por entre 200 e mais de 400 vértebras, cada uma sendo um elo flexível que lhes permite deslizar na areia, escalar árvores, nadar na água, descer penhascos e esmagar silenciosamente sua presa num piscar de olhos. As pitons e as jiboias não têm veneno, mas não precisam dele. Elas dependem de uma arma mais primitiva, os músculos.
Ao longo de seu corpo, existem centenas de feixes musculares flexíveis, tão fortes quanto cabos de aço. Quando a presa é segurada firmemente, cada anel de músculo se aperta gradualmente, não para quebrar ossos ou esmagar órgãos, mas para estrangular o batimento cardíaco, apertando a cada batida da vida. A cada batida, uma pressão mais forte, não rápida, não feroz, mas firme e segura, até que a vida do oponente se apague como uma lâmpada ao vento. A aurora apenas desponta. Os primeiros raios de sol ainda não haviam secado o orvalho na grama, quando a floresta na beira do pântano se agitou. Um jovem antílope, desorientado e sedento, desceu cautelosamente em direção ao riacho seco. Não houve rugidos, nem estalos, nem sinal da morte que se escondia sob as folhas podres. Sob as raízes que se torciam como braços secos, uma criatura de quase 6 metros de comprimento esperava o momento certo, com seus olhos frios apenas abertos numa fenda estreita. Era uma piton de seba, uma das predadoras de emboscada mais perigosas do continente. Quando o antílope abaixou a cabeça para beber, a natureza prendeu a respiração, sem aviso, sem hesitação. No momento em que a presa estava desatenta, todo o corpo do gigante saltou como uma mola viva. Num instante, envolveu sua presa em músculos frios como um laço. O antílope lutou descontroladamente, mas a cada espasmo o aperto se intensificava. Houve um suspiro sufocado, depois um fraco. À medida que os pulmões eram comprimidos, o sangue não chegava mais ao cérebro e o coração batia cada vez mais fracamente. 10 minutos, 20 minutos. A morte veio lenta, mas seguramente. Quando o corpo do antílope amoleceu, a piton afrouxou lentamente seu aperto. Não por piedade, mas porque agora era sua hora de comer. A mandíbula inferior da piton se separou cada articulação flexível, deslizando para envolver a cabeça da presa. Sem morder, sem rasgar, sem mastigar, ela a engoliu. Pouco a pouco, o corpo de 1 metro de comprimento do antílope deslizou profundamente pela garganta da piton, como se fosse sugado para um buraco negro vivo. De um lado, o cadáver que esfriava gradualmente. Do outro, a máquina biológica funcionando em silêncio. O processo podia levar horas, mas a piton não tinha pressa. Após este banquete, ela poderia passar semanas até meses sem comer. A alimentação das pitons e de muitas serpentes é uma arte bastante sofisticada. Suas mandíbulas podem se abrir quase 180 graus, graças à sua estrutura mandibular única, o que lhes permite engolir presas com um diâmetro maior que o de seu próprio corpo.
Uma vez que a presa está no estômago, o sistema digestivo é ativado, produzindo mais ácido, enzimas e calor, o que causa a desintegração da carne, pele, órgãos e ossos. Poucos dias depois, restam apenas alguns pedaços de chifre, os últimos vestígios de uma criatura viva. À primeira vista, as serpentes e as pítons podem parecer lentas até desajeitadas. Mas por trás desse silêncio, esconde-se um sofisticado sistema de matar aperfeiçoado ao longo de dezenas de milhões de anos de evolução. Não pela sua brutalidade, mas pela sua eficiência absoluta. Mas no mundo dos répteis não há espaço para complacência. Sejam predadores silenciosos com veneno mortal ou constritores implacáveis, as serpentes não são invulneráveis. Cada criatura, por menor que seja, é um elo na cadeia e no céu há olhos que observam cada pequeno movimento. Nem todos os predadores vêm da terra. Ao meio-dia, na costa de recifes de coral do Oceano Índico Ocidental, a água se estende como um espelho de prata. As ondas refletem uma luz que é ao mesmo tempo suave e feroz. Debaixo d'água, uma serpente marinha listrada de preto e branco balança suavemente com a maré. Com quase 1,5 metros de comprimento, seu corpo flexível como uma fita de seda viva, ela acabara de pegar uma garoupa juvenil e estava retornando ao coral para se abrigar. Com um veneno muito mais potente que o de uma naja, ela dominava estas águas, pelo menos enquanto permanecia sob a superfície. Mas lá em cima, onde o céu azul profundo se estendia infinitamente, havia um par de olhos que encaravam fixamente os olhos de um caçador ainda mais silencioso e mortal do que ela. A águia pescadora africana, uma ave de rapina com uma envergadura de mais de 2 metros, circulava no céu brilhante e ensolarado. De uma altura de dezenas de metros, seus olhos afiados como punhais detectaram um deslize sob a superfície da água. O corpo da serpente era claramente visível sob as ondas cristalinas, como uma flecha negra serpenteante. Com uma única batida de asas, ela mergulhou, recolheu as asas e se lançou na água. Em menos de 10 segundos, a presa foi erguida no ar, lutando inutilmente, refletindo a luz do sol como uma mortalha.
e a serpente se tornou alimento para as jovens águias. A batalha terminou com uma sequência perfeita de ações, fria como o instinto e precisa como um ritual repetido por milhões de anos. A serpente marinha, com seu veneno mortal, uma vez dominou o recife de coral. Mas no momento em que foi removida de seu habitat, todas essas vantagens se tornaram fardos. Em terra, a serpente era a morte. Na água, a serpente era uma assassina. Mas no céu, onde a luz expunha cada movimento, ela se tornou presa tão fácil de despedaçar quanto qualquer outra criatura. E assim, a cadeia alimentar continuou girando. A serpente não era apenas a morte, mas também a presa. Na natureza, a força não reside no veneno ou nos músculos, mas no equilíbrio. E os mais fortes não podem olhar para o céu por muito tempo. E dentro dessa máquina biológica projetada para matar, esconde-se outro mecanismo primitivo feroz, mas não menos sofisticado, o instinto de manter a espécie. A primeira estação chuvosa bate à porta da floresta. A tempestade não apenas desperta a grama e as árvores, mas também acende um fogo no fundo de cada réptil. Sob a camada de folhas podres, as serpentes fêmeas começam a secretar feromônios, um sinal químico invisível, mas poderoso que se espalha pelo vento, pelo solo e até pelas vibrações do mundo. Os machos, mesmo a centenas de metros de distância, ainda podem seguir essa trilha com sua língua bifurcada, não para saborear, mas para cheirar o desejo de prolongar a vida. E quando uma serpente fêmea entra oficialmente em ovulação, ocorre o espetáculo mais estranho do mundo dos répteis, a bola de acasalamento, uma espiral viva, onde dezenas de machos se enrolam firmemente em torno de uma fêmea, competindo pela única chance de acasalar. A luta ainda se desenrolava em silêncio a cada movimento, empurrando, apertando e mudando de posição constantemente, como um complexo desafio de resistência e paciência. Um macho grande se aproximou da cauda da fêmea, parecendo prestes a ter sucesso, mas foi substituído por outro oponente em apenas uma fração de segundo. O maior não vence. É o mais persistente, o mais habilidoso e aquele que sabe esperar o momento certo. Finalmente, um macho consegue conectar suas duas caudas. Uma conexão breve, mas suficiente para transmitir a vida. Os outros gradualmente se soltam, afastando-se silenciosamente. Os genitais da serpente macho são um par de hemipênis, muitas vezes com espinhos ou ganchos que ajudam a segurar firmemente durante o processo de acasalamento que dura dezenas de minutos até horas.
Eles não colidem violentamente, apenas dois corpos silenciosamente entrelaçados sob o dossel da floresta em cavernas, ou entre as raízes das árvores, como um antigo ritual que se repete há milhões de anos de evolução. Dependendo da espécie, as serpentes podem se reproduzir pondo ovos ou parindo diretamente. Espécies como as cobras ratoeiras, as cobras d'água e até as pitons também põem ovos em buracos de árvores cupinzeiros ou solo úmido. Cada ninho contém dezenas a centenas de ovos de casca mole que requerem temperatura ambiente para eclodir. Por outro lado, as víboras de cauda vermelha, as pitons ou as serpentes marinhas decidem parir. Os filhotes que emergem estão prontos para fugir, quebrando todos os laços sem braços para protegê-los sem cuidados. Desde o início, os bebês têm que enfrentar o mundo sozinhos, onde cada som pode ser um sinal de morte. Cada movimento carrega o cheiro da morte. Eles não são ensinados a caçar. Ninguém lhes mostra o caminho para escapar. Todas as habilidades são aprendidas através da própria vida, e a primeira tarefa é sobreviver. Mas nem todos têm a sorte de nascer. Num dia úmido na floresta tropical, no meio de um monte de terra misturada com raízes de árvores emaranhadas, uma piton fêmea põe ovos tranquilamente. Cada ovo mole é colocado na terra quente, coberto levemente com uma camada de folhas podres, como um cobertor improvisado para proteger a vida. Mas a natureza não permite fraqueza. Poucas horas depois, um estalo ecoou da beira da mata. Um enorme lagarto monitor com a língua constantemente para fora, como um radar biológico, havia farejado o cheiro dos ovos. Ele rastejou perto do chão, deslizando silenciosamente através dos arbustos baixos, seu olhar frio, como se soubesse exatamente onde sua presa estava. Num piscar de olhos, suas garras afiadas rasgaram a cobertura e em apenas alguns minutos, o ninho foi completamente destruído. Sonhos que ainda não haviam começado foram impiedosamente devorados. O guaxinim americano também participou desta batalha pela sobrevivência. Ele era um especialista em caçar ovos. Para eles, os ovos de serpente não eram uma vida em botão, mas simplesmente uma refeição rica em proteínas descansando pacificamente no chão. E assim, nem todos os ovos eclodiram em serpentes bebês. Quanto aos sobreviventes, eles teriam que continuar superando os próximos desafios, os momentos em que enfrentariam as garras afiadas da águia. O ciclo de vida de uma serpente da concepção à idade adulta, do acasalamento à morte. É uma série de decisões cruéis em que a natureza não permite margem para erro.
Ela gira e gira como o batimento cardíaco silencioso, mas constante da vida na Terra. As serpentes não são apenas assassinas silenciosas, mas também o símbolo primordial da vida, da morte e do renascimento. Elas nos lembram que na natureza há uma razão para cada silêncio e que o poder não reside no barulho, mas na consistência, na sutileza e na eficiência. Se você é fascinado por máquinas biológicas misteriosas, como as serpentes, deixe um comentário abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhá-lo para se juntar a nós na descoberta de mais segredos escondidos nas profundezas da natureza selvagem. Ao contrário do ambiente úmido e selvagem da Ilha das Cobras no Brasil, nossa jornada agora nos leva para o norte, onde o frio pareceria excluir qualquer forma de vida de sangue frio. Mas no coração de Manitoba, Canadá, há um lugar tão extraordinário que parece irreal. As fossas de cobras de Narcisse, onde dezenas de milhares de cobras se reúnem a cada ano para o maior ritual de acasalamento do hemisfério norte. Quando o inverno chega, o chão aqui endurece como concreto e as temperaturas caem para 40 degrees Celsius. Um mundo que se associaria mais a ursos polares, corujas das neves ou ventos gelados. Mas, no subsolo entre antigas fendas de calcário, existe um labirinto natural, com temperaturas que permanecem acima do ponto de congelamento, uma espécie de aquecimento subterrâneo, que as cobras descobriram há milhares de anos. Quando a primavera chega e o gelo começa a derreter lentamente, os primeiros raios de sol se filtram através das árvores ainda nuas e o dilúvio reptiliano começa. Das profundezas, milhares e depois dezenas de milhares de cobras liga Tamnoth sirtalis emergem para a superfície. Corpos longos e delgados, com listras pretas douradas ou vermelhas, se empilham em um movimento ondulante. Não há sons, não há sangue, mas a cena arrepia a pele de qualquer espectador pela primeira vez. O mais surpreendente em Narcisse nem é o veneno, pois estas cobras não são perigosas, mas a magnitude e o comportamento coletivo. Os machos menores acordam primeiro e se reúnem perto das saídas como se esperassem um sinal sagrado.
Quando as fêmeas maiores e mais robustas emergem, são imediatamente cercadas por dezenas de machos que se enrolam uns nos outros numa estranha e barulhenta bola de acasalamento. Centenas de lutas ocorrem em cada metro quadrado, enquanto outras cobras continuam a emergir das profundezas. Ao redor delas, o chão se transforma em lama escura e os galhos secos ganham vida ao serem cobertos por camadas de escamas em movimento. Às vezes, as próprias pedras parecem vibrar, não por terremotos, mas pelo constante atrito de corpos rastejantes, buscando um parceiro deslizando como um rio de carne fria. Não há mordidas, nem rugidos, nem sangue, mas a cena é hipnótica. Uma coceira instintiva percorre suas costas, não por medo de ser atacado, mas pela sensação de testemunhar algo que desafia a lógica. Uma antiga máquina biológica que funciona sem precisar ser vista. Depois de algumas semanas, o ritual termina. As cobras se dispersam pelas pradarias do sul de Manitoba, começando tranquilamente uma nova estação de vida errante. Ratos, sapos, peixes pequenos. As fossas então voltam a dormir até a próxima primavera. As fossas de Narcisse não são perigosas, mas são um dos símbolos mais impressionantes da Ordem da Maravilha e do mistério na natureza. Uma prova viva de que mesmo nos lugares mais frios, desolados e aparentemente mortos, a vida sempre encontra uma forma silenciosa, poderosa e surpreendente entre os planaltos áridos. Planeta Serpente, os lugares mais assustadores do mundo. No meio do Oceano Azul Profundo, na costa do estado de São Paulo, Brasil, emerge uma pequena ilha coberta de arbustos e rochas vulcânicas afiadas. À primeira vista, parece comum, mas é temida tanto pela fauna quanto pelos humanos. É a Ilha da Queimada Grande, conhecida pelo nome inquietante de Ilha das Cobras.
Do ar, a ilha parece uma cicatriz verde solitária, flutuando no meio do mar. Não há motores, nem fumaça de cozinha, nem pegadas humanas. Apenas o vento do mar uivante, a selva rangendo e movimentos sutis entre as pedras, onde cada arbusto e cada tronco velho podem esconder um predador silencioso. Nesta ilha de apenas 43 hectares, a densidade de cobras venenosas é surpreendente. Estima-se uma média de 3 cobras por metro quadrado. Elas não aparecem nos caminhos como os crocodilos, nem se exibem como os grandes felinos, mas estão sempre presentes, escondidas entre as folhas mortas, fendas de rochas ou enroladas em galhos cobertos de musgo. Quando você se sentou, quando colocou a mão num tronco, quando pisou numa pedra molhada, você poderia estar a centímetros de uma cobra sem perceber. O residente mais temido aqui é a jararaca Ilhoa Bothrops insularis, uma espécie extremamente venenosa encontrada em nenhum outro lugar do planeta. Com uma pele dourada, brilhante e olhos negros intensos, elas se assemelham a joias mortais polidas por milênios de evolução. Elas não têm predadores ou competição direta, mas as aves marinhas pousam com frequência. Então, esta cobra se adaptou. Seu veneno é tão potente que pode matar um pássaro em segundos antes que ele tenha a chance de voar. Os galhos não são simples, poleiros são armadilhas silenciosas, onde os pássaros pousam e nunca mais decolam. Além da jararaca ilhoa, a ilha também abriga espécies como atobás de pé curto 30 réis e até caranguejos vermelhos terrestres que se escondem nas fendas costeiras. No entanto, nenhuma espécie está segura. Mesmo ratos ou morcegos, se houver, dificilmente sobrevivem por muito tempo. Não há riachos ou fontes significativas de água doce, o que torna o ecossistema um sistema fechado e extremo. Neste lugar, a cadeia alimentar é reduzida a 2 sóis: caçador e presa. O governo brasileiro proibiu estritamente qualquer tipo de turismo ou acesso à ilha, não por superstições ou lendas, mas porque uma única mordida desta cobra pode matá-lo em poucas horas, sem possibilidade real de resgate nesta área isolada. Apenas alguns cientistas autorizados com equipamento de proteção e antídotos em mãos têm permissão para desembarcar. Alguns traficantes de animais exóticos tentaram chegar à noite e nunca mais voltaram.
Curiosamente, no meio desta atmosfera de morte, há uma beleza primitiva de tirar o fôlego. O pôr do sol tinge de laranja o mar imóvel. As sombras das árvores se alongam sobre as rochas antigas e flashes dourados deslizam pela vegetação rasteira, como um rio vivo. Sem rugidos, sem garras, mas este é um reino de assassinos absolutos. Eles não precisam ameaçar, não precisam perseguir, apenas esperam pacientemente pelo erro do outro. Na paisagem árida e primitiva da Ilha Fernandina, a joia negra ardente do arquipélago de Galápagos, o solo escuro e rachado se assemelha à pele de um antigo monstro que dormiu ali por milênios. Não há cantos de pássaros nem sombra de árvores, apenas rocha vulcânica, vegetação esparsa e uma luz branca e dura refletida de todos os ângulos. Este é um mundo brutal, isolado e endurecido, onde apenas os mais aptos podem sobreviver. E no início de cada estação de reprodução, um dos fenômenos biológicos mais perturbadores de Galápagos, ocorre aqui a caçada coletiva da cobra corredora. De fendas profundas, matagais baixos e frestas do tamanho de uma mão, dezenas até centenas de cobras emergem em uníssono. Elas não fazem barulho, mas seu movimento sincronizado lembra um exército de sombras. Com corpos esguios e escamas cinzentas acinzentadas ou avermelhadas, elas se camuflam com as rochas vulcânicas enquanto avançam com precisão, cercando os caminhos que levam os filhotes de iguana marinha de seus ninhos para o oceano. Elas não caçam sozinhas, mas sim numa tática de grupo que parece escrita em seu código genético após milhões de anos de evolução em isolamento. Ao longe, as iguanas adultas descansam imóveis em rochas costeiras negras, cobertas de sal, com os olhos semicerrados, numa quietude quase mística. Elas não se preocupam, são grandes demais para serem presas. Mas no subsolo, em ninhos recém-eclodidos, jovens iguanas, com apenas algumas horas de vida, se preparam para sua primeira e mais perigosa jornada para chegar ao mar e se juntar ao grupo. Elas têm apenas alguns minutos para atravessar terreno aberto, mas nesses minutos, toda a ilha parece prender a respiração. Um filhote emerge,
A luz o cega por um momento, ele cheira o ar e corre. Então, como num pesadelo, o chão ganha vida. De 3 direções, as cobras emergem como chicotes se enrolando e perseguindo. Ao redor, os atobás de pés azuis deslizam sobre a água pescando despreocupadamente. Os leões marinhos de Galápagos tomam sol nas rochas mais frescas, indiferentes à carnificina silenciosa que ocorre a poucos metros de distância. Em Galápagos, cada criatura conhece seu papel e sabe que a sobrevivência não é algo que se pode garantir todos os dias. Quando as corredoras comeram, elas retornam lentamente para seus abrigos inchadas pelo banquete que ainda estão digerindo. Os sobreviventes continuam seu caminho para o mar. Alguns chegam, outros caem. A caçada se repete por dias, silenciosa, letal, precisa. Em Fernandina, onde a lava e o sol derretem qualquer fraqueza, as corredoras não precisam de veneno para matar. Apenas estratégia, velocidade e companheiros de equipe. Num mundo onde a sobrevivência é o privilégio dos mais fortes e sábios, elas são as mestras da caçada silenciosa. Quando a caça termina sob o sol poente do Pacífico, as corredoras retornam para as fendas vulcânicas imóveis como parte da paisagem. Mas nossa jornada com as serpentes ainda não acabou. Resta mais um reino, um mundo salgado onde as serpentes não rastejam em terra firme ou se escondem na grama, mas nadam como lâminas vivas no meio do oceano. A cena se desloca para as vastas águas do sudoeste do Pacífico, onde o oceano encontra as costas da Austrália e do sudeste asiático, em meio a recifes multicoloridos e águas cristalinas. Esta é a região que se estende do norte da Austrália até a Papua Nova Guiné, Indonésia, e as Ilhas Salomão, parte do chamado Triângulo de Coral, e lar da maior densidade de serpentes marinhas do planeta. Sob águas cristalinas, a luz do sol passa através dos corais, como vitrais subaquáticos, revelando milhares de criaturas coloridas. Peixes palhaço, entre anêmonas, peixes-leão, entre corais de fogo, e ao longe, uma figura ondulante, como uma fita de seda viva. É a serpente marinha escamosa, uma das muitas espécies que fizeram deste lugar seu lar. E elas não estão sozinhas.
Nas águas entre Queensland e Papua Nova Guiné, podem ser encontradas mais de 20 espécies diferentes, algumas endêmicas, outras incrivelmente venenosas, como a serpente marinha de Dubois, a Ipsurus duboisii, ou a famosa cobra de Belcher, uma das mais venenosas do mundo. No entanto, muitas são calmas e só atacam se provocadas ou encurraladas. Elas são perfeitamente adaptadas ao ambiente aquático, com caudas em forma de barbatana, pulmões alongados e a capacidade de absorver oxigênio através da pele, podendo permanecer submersas por horas. Elas caçam entre os corais, pegando peixes pequenos, polvos ou enguias, e podem entrar em cavernas sem medo de ficarem presas. Elas não precisam emboscar ou caçar em grupo. Elas só precisam nadar lentamente e morder com precisão. Sua mordida paralisa instantaneamente, e então, no meio da água cristalina, elas simplesmente engolem sua presa. Ao contrário das cascavéis do Colorado ou das corredoras de Galápagos, que habitam terras áridas ou em costas vulcânicas, as serpentes marinhas flutuam como parte do ritmo oceânico, sem ruído e sem deixar pegadas. Neste paraíso de cores tropicais, elas são o fio frio da morte. Elas deslizam como fantasmas sob o mar. As colinas de rocha vermelha ardente e as pradarias intermináveis que se estendem de leste a oeste no estado do Colorado. A verdadeira mestre destas terras implacáveis, a cascavel ocidental Crotalus viridis, vive em silêncio. Ao contrário de outros predadores barulhentos, a cascavel não precisa rugir ou perseguir sua presa. Ela se esconde entre arbustos de artemísia, sob rochas afiadas ou mesmo sob escadas de madeira, onde os caminhantes descansam. Com escamas de tons acinzentados e marrons que se misturam perfeitamente com a terra vermelha e a grama seca do oeste americano. Estas cobras são quase invisíveis, até que você ouça aquele som arrepiante atrás de você, o chocalho mortal. Aquele som distinto vem de sua cauda, onde segmentos ocos vibram uns contra os outros, centenas de vezes por segundo, emitindo um aviso ancestral que qualquer criatura entende como sinônimo de perigo. No ecossistema do Colorado, desde as planícies semidesérticas do leste até os contrafortes frios das montanhas rochosas, a cascavel desempenha um papel vital.
Ela controla as populações de ratos esquilos, esquilos terrestres, coelhos e pássaros jovens. Sua arte está toda na furtividade letal e numa mordida tão rápida que pode superar um piscar de olhos. Seu veneno é uma mistura bioquímica extraordinária. Paralisa o sistema nervoso, decompõe os tecidos e inicia a digestão por dentro. Mas, ao contrário da crença popular, estas cobras não são agressivas. Elas só atacam quando não têm saída. Na primavera, quando a neve derrete e o chão aquece, elas emergem de seus abrigos rochosos para começar a temporada de acasalamento. Os machos menores se envolvem numa espécie de dança silenciosa, levantando seus corpos, enrolando-se e empurrando-se, competindo pelo direito de se aproximar das fêmeas. Após o acasalamento, a fêmea carrega os filhotes durante todo o verão e dá à luz pequenas cobras totalmente formadas, com presas venenosas prontas para se defender desde o primeiro momento. Apesar de carregarem uma arma mortal, as cascavéis são vítimas do medo humano todos os anos. Muitas são mortas com paus ou armas de fogo simplesmente por chacoalharem seus guizos em autodefesa. Poucas pessoas sabem que, sem elas, os roedores devastariam o equilíbrio ecológico das pradarias. A cascavel é um símbolo de força tranquila, uma criatura de beleza gélida que merece respeito e proteção. Lembre-se, aquele chocalho não é uma sentença de morte, mas um lembrete da natureza selvagem. Aqui não é o ser humano que reina, mas sim as leis do equilíbrio do instinto e daqueles seres que sabem se esconder em silêncio.